Olá pessoal, tudo bem? Aproveitando aqui esse iniciozinho do slide para poder explicar para vocês que devido à questão do coronavírus, né, do Covid-19, a gente precisou fazer algumas adaptações na instituição, justamente para poder proteger vocês, né, de qualquer possibilidade de transmissão e de contágio. E aí as disciplinas passaram a ser EAD, tá? A gente espera que a situação normalize o quanto antes, mas algumas coisas muitas vezes fogem, né, do nosso querer, tá? Mas a instituição vai passando todas as informações para vocês. Qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Então eu vou fazer aqui esse vídeo falando um pouquinho do slide, tá? Então a gente não vai ter a possibilidade da aula presencial, porém a gente vai passar aqui pelos slides, eu vou explicando para vocês, para que a gente consiga ter o máximo de aprendizagem, mesmo sendo a disciplina EAD, tá bom? Bom, a aula de hoje, então, é para falar sobre os principais autores do behaviorismo, tá? Então, a gente vai falar desde o behaviorismo de Pavlov até o behaviorismo radical, tá? Que é o behaviorismo do Skinner. Bom, primeiro a gente fala de Pavlov, tá? O Pavlov, ele foi um dos precursores do behaviorismo, tá? Apesar de que as ideias mudaram muito desde Pavlov, mas a gente não pode negar a importância que ele teve para a nossa teoria, tá? Então, essa é uma frase dele, né? Fatos são como o ar da ciência. Sem eles, um cientista não pode alçar voo. Tem um videozinho aqui que aí eu vou pedir para vocês verem depois, tá? No slide que eu vou enviar via portal. Bom, o Pavlov, ele viveu entre 1849 e 1936, tá? Ele era russo, ele estava estudando para ser padre, porém ele largou para justamente estudar as ciências naturais, que era a grande paixão dele. Ele se formou depois em cirurgia médica e se tornou professor. Em 1904, ele ganhou o prêmio Nobel, tá, por seus estudos sobre as secreções digestivas caninas. Né? O vídeo anterior, ele justamente é um videozinho do experimento dele, né? Aquele experimento de colocar um caninho na papila gustativa do cachorro e ir medindo a salivação, tá? Um experimento clássico dele que todos vocês conhecem. Bom, antes do Pavlov, antes dele começar esses estudos sobre fisiologia, a fisiologia ela só se preocupava em estudar ou os cortes de animais mortos, né? Então pegava-se lá o cérebro, por exemplo, e fazia o corte para poder tentar entender as estruturas, tá? Ou em pessoas que tinham tido algum tipo de tinham sido feito algum tipo de cirurgia, tá? Pessoas com algum tipo de deficiência. Então, os estudos eles não abrangiam tanto e eles não pensavam num contexto global, tá? Eles pensavam muito mais num contexto, por exemplo, do animal morto. Então, Pavlov ele teve a ousadia naquela época de tentar estudar os animais vivos, tá? Então, isso foi um grande avanço para a época, tá? E além dos animais vivos, animais intactos, então que não tinham sofrido nenhum tipo de acidente, né? Que estavam normais, digamos assim, tá? Então, Pavlov ele introduziu esse tipo de estudo nessa época, tá? Então, os estudos que eram feitos antigamente, eles demonstravam as relações funcionais entre o comportamento, mas não com a característica do contexto, tá? E aí Pavlov traz essa nova ideia, né, de se estudar a relação entre o comportamento e o contexto. E não só aquela peça ali de um animal morto que provavelmente não ia ter grande funcionalidade naquele momento, tá bom? O Pavlov ele tinha uma preocupação muito grande em relação à ação do ambiente estimulador. Então ele se preocupava com a questão do ambiente. Na cabeça dele não era simplesmente algo fisiológico. Ele acreditava que existia essa interação ambiente-pessoa, ambiente-animal. Então ele se preocupava, ele queria estudar justamente isso, tá? Então, nesse momento, começa a surgir o behaviorismo,
tá? Então, a principal mudança que a gente tem aí, né, do ponto de vista da psicologia, é essa posição centrada na ação do ambiente. Então, não mais só na questão fisiológica, tá? Entende-se a importância da fisiologia, porém, sabe-se também a partir daí que o ambiente também desempenha um papel, tá? Então, ele vai trazer essa ideia e vai buscar justamente a questão do controle experimental. Então, ele começa a fazer experimentos com os animais, né, com os cachorros, e mostrar esses resultados, tá? Ele também contribuiu para o processo de minar a volição e espontaneidade pela demonstração de relações legítimas no comportamento dos organismos intactos, tá? E avançou na demonstração das relações legítimas no comportamento de organismos intactos. Eu repeti aqui, né? Não tem problema, tá, gente? Eu repeti aqui, mas o que eu quis dizer com isso? Que ele começou a entender as relações funcionais do comportamento. Então, que a volição e a espontaneidade, elas, na verdade, elas têm uma relação com o ambiente. Que nada, entre aspas, nada é por acaso, sabe? Então que tem sempre vai ter um contexto, sempre vai ter algo que a gente possa relacionar. Então ele muda esse paradigma da época, tá? Que tratava as relações como algo do livre-arbítrio. Lembra que a gente conversou? Que as pessoas faziam o que queriam, né? E aí ele muda essa perspectiva para não. Tem uma relação aí entre o comportamento da pessoa, né, e o ambiente no qual ela está inserida. Bom, o Skinner, né, ele não vai negar o que o Pavlov traz, tá? Então, ele vai aproveitar os estudos do Pavlov, ele vai entender da mesma forma que o organismo é um todo, tá? E que tem relações entre o ambiente que a pessoa tá e o comportamento, tá? Então, ele não vai negar isso, porém, o estudo dele vai ser um pouco mais aprofundado e ele vai trazer novos conceitos, tá? Na época, né, percebia isso, que tinha-se uma inabilidade em conceber o comportamento como um objeto de estudo legítimo. E aí, Pavlov traz essa mudança, que não, né, o comportamento ele pode ser um objeto de estudo. Então, é mais uma mudança que ele traz para a psicologia da época, tá? E aí é uma fala dele essa. A visão neurológica mais sofisticada geralmente concorda com a visão popular, quando afirma que o comportamento é em si mesmo incompreensível, mas pode ser reduzido a uma lei se for possível mostrar que é controlado por um sistema interno suscetível ao tratamento científico. Então, Pavlov vai trazer essa crítica, né, aos fisiologistas da época, dizendo que o que não pode ser explicado era colocado como causa interna e deixava-se de se estudar, né? E no ponto de vista dele, não. Não é porque tem uma causa interna, entre aspas, não é porque eu não consegui explicar que eu não vou tornar isso objeto de estudo, que eu não vou buscar informações a respeito de determinado comportamento, determinado fato que aconteceu. Então, ao invés de eu atribuir a causas internas, não, eu vou tornar isso objeto de estudo. Então, resumindo, né? Para os fisiologistas da época, era mais simples demonstrar a relação entre a inabilidade de falar e alguma deficiência do que, por exemplo, demonstrar uma relação entre o sistema nervoso intacto e a função comportamental completa da fala. Então, tinha que haver uma deficiência. Não podia ser algo, por exemplo, de aprendizagem, uma dificuldade de aprendizagem. Então, essa é a crítica dele, né? Que não dá pra gente atribuir tudo a uma deficiência, por exemplo, do sistema nervoso. A gente tem que também considerar que tem um contexto e que tem algumas influências que muitas vezes vão atrapalhar determinado aprendizado e que a gente precisa considerar, além da fisiologia, claro que vai ser investigado e ele segue dizendo a importância de se estudar também a fisiologia, mas também de se olhar o contexto, tá?
Ele usou os dados comportamentais para fazer as inferências sobre os eventos, né? Então ele vai trabalhar com a inferência e os reflexos adquiridos poderiam formar a base da explicação do comportamento complexo. Então ele acreditava que um comportamento complexo, como por exemplo, fazer uma conta, né, matemática, sempre partiria de algum reflexo, tá? Então, por exemplo, o reflexo de os reflexos que a gente tem enquanto bebês, né? Então, esse reflexo ele vai sendo aprimorado, tá? Então, os comportamentos eles vão sendo melhorados, eles vão sendo aprendidos a partir do reflexo, até gerar um comportamento mais complexo. E aí nisso o Skinner ele vai discordar, tá bom? Lá na frente. Então aí eu coloquei aqui um resumo, porque assim, a gente vai, quando a gente fala de teoria comportamental, a gente toma como o autor principal Skinner. A gente faz todo esse percurso porque ele é importante. A gente precisa conhecer a história das teorias comportamentais, como que começou e como ela foi se modificando. Mas quando a gente vai atuar lá na clínica, a gente vai utilizar sim o Skinner como base, tá? Então é importante a gente saber diferenciar. Bom, os pontos em comum, né? Ambos se dedicam ao organismo como um todo, então eles vão considerar o todo e não só a parte ou só a fisiologia ou só o comportamento, só o meio, né? Ele vai considerar como um todo. Eles enfatizam o comportamento como uma função de eventos ambientais, então sempre vai ter algo no ambiente que vai influenciar o comportamento. Os dois buscam descrever o comportamento de organismos intactos em termos científicos, então aquela ideia de se fazer o corte de um animal morto, né? Ou mesmo de um cérebro humano, ou se fazer estudos somente com pessoas que têm algum tipo de deficiência ou que fizeram algum tipo de cirurgia, isso cai por terra em relação a eles. Não é isso que eles buscam, tá? Muito pelo contrário. O que eles querem é justamente que o estudo seja feito com um organismo vivo, pela observação, por exemplo, tá? E ambos minam conceitos como volição e espontaneidade e rejeitam suas explicações. Aquela coisa do livre-arbítrio que a gente conversou na última aula, para eles isso não tem o menor sentido. Sempre vai ter uma causa externa, algo no ambiente, que vai influenciar o nosso comportamento, tá? E aí a divergência, em que Skinner vai contra em relação ao Pavlov? Ele vai contra as explicações do comportamento dadas em termos da atividade do sistema nervoso e reivindica o comportamento como um objeto de estudo em si próprio, tá? Então, o Skinner ele já vai trazer o comportamento como um objeto de estudo e não mais como uma categoria, digamos assim, do estudo, tá? Não é mais uma categoria, e sim ou um objeto de estudo do behaviorismo. Isso vai se consolidar com Skinner, tá? Como o Pavlov ele era fisiologista, ele vai considerar, não tem jeito, tá, gente? Ele considera a atividade do sistema nervoso e ele vai usar dessas explicações para alguns comportamentos, né? Apesar de criticar aqueles fisiologistas que traziam um comportamento apenas como algo fisiológico, mas ele vai considerar também. E aí o Skinner ele já vai trazer o comportamento humano por si só como objeto de estudo, tá? E o Skinner ele não foca nas respostas inatas, aquilo que eu falei um pouquinho antes, e sim no comportamento operante. Então, para ele não existe isso de que o comportamento ele vai se aprimorando a partir dos comportamentos inatos. Não, ele vai considerar que o comportamento inato é importante e a partir dele a gente vai sim conseguir desenvolver algumas habilidades, mas que o comportamento operante, aquilo que a gente aprende pela experiência, né, e que vai selecionando o nosso comportamento, que é sim o que vai explicar os comportamentos complexos.